Então, oi, gente, eu sou a Mariana, sem querer me intrometer, e hoje eu tô aqui com a Thaís Cortez, que é a autora de Golfinhos e Tubarões e de O Último Homem do Mundo. Eu vou fazer uma entrevista com ela vai falar um pouco mais sobre os livros pra vocês e sobre os outros projetos que ela tem, que ela já tá me falando que são vários. E antes de qualquer coisa, eu vou mostrar que lindo o quadro da sala dela, que coisa chique. Ficou. Do bebê. É. E aí, Thaís, pode falar um pouco dos dois pra dar uma começar? Tá, bom, meu primeiro livro publicado foi Golfinhos e Tubarões, O Outro Mundo. Gênero fantasia com um romance. Foi lançado pela editora Chiado em agosto do ano passado. E esse aqui, por enquanto, está em e-book. Dá pra pedir o exemplar físico pela Create Space. E ele foi lançado em dezembro, é uma comédia romântica, mais juvenil, de amor e ódio, bem leve e divertido pra deixar as tardes mais interessantes. Bom, o último eu ainda não li, mas o primeiro. De onde começou a sua vontade de escrever? Tá, desde quando eu era criança, eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe sempre também me incentivou. E eu gostava muito de escrever poesia. E aí, quando eu tava na quarta série, eu comecei a escrever uma história para as minhas amigas lerem. E é com a fantasia também, só que eu nunca cheguei a terminar. Foi mais pra me divertir naquela hora, mas eu era muito pequena. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu escrevi um romance que eu nunca publiquei. Não gostei do final do resultado, então achei melhor não publicar. E aí, quando eu comecei a ver Crepúsculo, vários filmes de fantasia, de romances mais épicos, eu fiquei com vontade de escrever um romance assim. Só que quando eu comecei a escrever, foi sendo algo muito maior do que eu imaginava, porque não é só um romance complicado. O livro tem muita fantasia, tem muito mistério, envolve o crescimento, o amadurecimento da protagonista, também vários mistérios em relação ao passado dela, aos pais dela, expectativas em relação às habilidades. Então acabou sendo uma coisa muito maior. Sim. E assim surgiu o primeiro. E vai crescendo a história, né? Conforme você vai escrevendo, umas coisas que você nem imaginava vão surgindo na hora lá. Sim, com certeza. Eu sempre penso bastante antes de escrever. Mas sempre, por mais que eu tenha a minha linha, sempre acaba acrescentando elementos novos. Entendi. E a ideia pro outro? Quando eu terminei Golfinhos e Tubarões, eu tava muito cansada, porque exigiu bastante. Cada parágrafo, cada cena foi bastante rico, assim, em detalhes. Então exigiu bastante de mim. Eu queria uma coisa bem leve e divertida, pra passar o tempo mesmo. E O Último Homem do Mundo é isso. Eu sempre gostei de comédia americana, mesmo as mais bobinhas eu adorava. De novelas tipo Rebelde, novelas do SBT, aquelas novelas bem dramáticas. Quem nunca? Então. E eu queria justamente isso, uma coisa mais leve mesmo, que não exige tanto de mim, uma coisa bem... Na verdade, todos os livros eu escrevo pra mim primeiro. Sim. Aí depois eu publico se eu acho legal. Agora, e eu precisava daquilo, eu precisava de uma coisa pra falar, ufa, acabou, agora... Eu tava falando que é bem diferente os dois, o gênero mesmo. Mas o que tem em comum? Os dois têm romance, os dois têm protagonistas com um temperamento forte, principalmente o último homem, a menina doidinha, muito engraçada. Acho que teve uma blogueira, acho que foi a Diana Canaverde, chamou ela de um furacão, uma coisa assim, e ela é bem isso, eu achei muito legal. E que mais? Tem os elementos masculinos, que tem o seu lado complicado, a relação dos protagonistas sempre é bem complicada nos dois livros. E existe também a parte de um amadurecimento, de mudanças nos protagonistas nos dois livros também. E os personagens, você se inspirou em alguém da tua vida, normal? Alguma coisa tua tem neles? Não, pior que não. Eu acho que os protagonistas sempre têm um pouco de mim. Todos, assim. Tanto o masculino quanto o feminino. Sempre tem algum elemento que eu vejo em mim. Agora, os outros, não. Nunca me inspirei em ninguém. Às vezes em algum personagem de filme, mas em pessoas da vida real, não. Apesar que eu tô escrevendo um terceiro livro e eu decidi colocar um monte de nome de pessoas que eu conheço. Então tá sendo bem engraçado. Mas não porque tem a mesma personalidade. Simplesmente porque eu queria... Homenagem. Uma homenagem mesmo.
O Eric, do Like Livros, me mandou uma pergunta assim, do que foi mais difícil na hora de publicar? Tá, eu acho que, bom, por um ano eu fiquei mandando para várias editoras, recebi algumas propostas, algumas eram loucas, assim, tipo, valores muito absurdos, outras eram muito pequenas, então às vezes a tiragem era muito baixa, tipo 30, 50 livros, muito pouquinho. E, a princípio mesmo foi ter uma maturidade, que nem hoje eu pesquisaria melhor, eu fechei com a Chiado, tenho coisas boas e coisas ruins relacionadas a essa parceria. Então, assim, para esse segundo livro, eu já tive proposta de 2 editoras, mas até agora eu não fechei com nenhuma por estar um pouco mais um pouco mais consciente da minha decisão, mais analítica. E eu quero que seja uma escolha bem assertiva, então tenho pensado bem mais. Eu sugiro que, se você tem interesse, você pesquise bastante, converse com os autores. Sim. Eu tenho conversado sempre com outros autores, se surge uma editora, eu pergunto qual foi a experiência deles. Eu acho que tem que fazer bastante isso para você não se arrepender. E você acha que a editora, tipo, interfere bastante no que vai ser do livro, né? Independente da história, por onde você publica, vai determinar o seu público mesmo, a distribuição, tudo. Acho que lógico que tem o papel do autor mesmo na divulgação. Um exemplo é a FML Pepper, do Não sim. Pare, Não Olhe, da Amazon. O livro dela é super conhecido. Se você for ver no Scoob, tem um monte de fãs. Tá sempre nos top da Amazon. Eu tô curiosa pra ler. E isso é um exemplo mesmo de como ela, sem uma editora, conseguiu realmente alavancar os leitores. Mas eu acho que, no caso do livro físico, ajuda muito você ter uma editora que coloque o livro mesmo nas livrarias, uma editora que faça divulgação. E isso não é qualquer editora que faz. E o tempo que você dedica, assim, pra divulgar mesmo o livro é bastante, então você bate bastante nessa tecla. Sim, eu não digo que eu divulgo todo dia, mas assim, no mínimo umas 3 vezes por semana. Tem vários grupos no Face, então eu divulgo quando sai resenha, no Scoob também, então precisa mesmo desse trabalho. Você estava comentando que a tua primeira resenha dos 2 livros foi que blog? Foi o blog Percepções da Fernanda, uma parceira muito querida. Que também é aqui de Campinas, ó como Campinas tá boa. Ela foi no lançamento de Golfinhos e Tubarões também, um amor. Agora, as coisas novas. Sim, agora eu tô escrevendo um livro, um romance com drama cristão. Eu sei que muita gente deve pensar, nossa, mas cristão. Mas não é isso que vocês estão imaginando. É cristão no sentido de que durante o livro existem alguns diálogos que remetem a Deus e ao modo de pensar mesmo bíblico. E como isso impactou a vida da protagonista. Porque ela é cristã e ela se apaixona por um cara que não é. E cada um tem uma história de vida completamente diferente. É como se fosse o sol e a lua, sei lá. Tão diferentes que eles são. E vão ter vários obstáculos. É um livro que tem um romance muito apaixonante mesmo. A relação deles é bem intensa. É o meu mocinho preferido de todos os livros. Ele é o meu mocinho preferido. Vou esperar o Alex, então. Olha, isso é bom. Não, ele é muito bom. Eu gosto muito dele porque ele tem muitas qualidades e muitos defeitos. Então ele ficou muito real, assim. Eu gostei demais dele. Tô gostando, né? Porque ainda não terminei. E a continuação de Golfinhos? Sim, assim que eu terminar esse terceiro, eu vou trabalhar na continuação de Golfinhos, porque a ideia veio já faz um bom tempo e várias pessoas que leram estão pedindo. Por favor. E eu gostei muito da ideia, acho que vai ser bem legal. Sempre a minha dúvida foi escrever uma continuação que tivesse a altura do primeiro. Ah, sim. Eu não queria escrever uma continuação que ficasse, nossa, o primeiro é bem melhor. Não, eu acho que a ideia da continuação é tão boa quanto o primeiro. Então, por isso que eu tô com essa nova proposta também de realmente colocar no papel. E quando você escreveu o primeiro, tem os mistérios, tudo. Sim. Você já sabia como que tudo ia se resolver ou foi meio que jogando pra frente a resolução das coisas? Sempre penso, assim, nos principais elementos antes de começar a escrever. Sim. Então, que nem todos os mistérios, mesmo os que foram resolvidos, que ainda vão ser, eu já tinha uma solução quando eu escrevi. É bom. Porque senão fica, tipo, meio lost, que é aquele negócio de
Ai, coloca um mistério aqui e depois a gente pensa como É, resolve. não, aí não. Não. Não rola. Então, tá certo. E mais algum projeto? De livros, eu tenho várias ideias. Eu tenho mais ideia do que tempo de sentar e escrever. Eu quero escrever um que é um suspense do tipo, nossa, mas quem que fez isso? Cada hora você pensa que uma pessoa é o culpado e tem um romance, e tem um problema bem diferente, assim, mas eu não vou contar, senão vai ficar. E também um romance de época que eu comecei, que é bem legal, sobre pessoas que se apaixonam pelo outro, só que em momentos diferentes. Então é bem interessante porque quando ela se desapaixona por ele se apaixona por ela e ele tem que tentar reconquistá-la. História da vida de muita gente, né? Então. Acontece. Mas o problema, assim, você acha que esse negócio de ter várias histórias na cabeça ao mesmo tempo atrapalha ou você consegue dividir bem? Tipo, te confunde em algum momento, você pensa, tá escrevendo um livro e pensa alguma coisa do golfinhos, tem que parar, tem que escrever ou mantém cada história no seu devido lugar? Não, eu tento manter cada história no seu devido lugar. Quando eu tô escrevendo, eu foco em uma. Se eu tenho ideia, eu guardo a ideia. Eu continuo pensando, amadurecendo aquela ideia pra quando chegar na hora de escrever, tá tudo... Tanto que quando eu começo a escrever, eu tenho um índice provisório, já tenho uma noção, assim, de todos os principais momentos do livro. É bom, né, isso? E pra quem quer começar a escrever, qual que é uma dica, assim, boa? Nossa. Eu acho que tem que primeiro acreditar no seu potencial. Escreva primeiro pra você. Eu acho que você tem um verdadeiro escritor escreve independente do resultado. Escreve porque tem necessidade, escreve porque se realiza nisso, escreve porque gosta de sonhar acordado. Sim. E quando eu escrevo, eu não penso, será que vão gostar? Será que vai fazer sucesso? Será que nunca vou publicar? Eu escrevo porque eu quero me divertir com aquilo. Entendi. Então se divirta porque independente do resultado já vai ter valido a pena. O processo criativo do Golfinhos demorou muito? Demorou, do Golfinhos e Tubarões, demorou acho que um pouco mais de 2 anos até, porque foi um mundo novo, com habilidades novas, com aulas diferentes, tem aula da mente, aula dos sentidos, premonições. E então isso exigiu um cuidado em detalhes. Cada parágrafo eu queria escrever de uma maneira que não ficasse uma descrição cansativa, mas ao mesmo tempo que permitisse que o leitor visualizasse cada cena como se ele estivesse vendo um filme. Entendi. Alguma coisa que você acha importante falar? Não, queria agradecer todo mundo. Agradecer você por estar aqui. Eu tenho que agradecer. Ela fez até pão de queijo pra mim, gente. Muito chique essa presente. Pão de queijo chique. Mas é isso aí, obrigada, Mari. Espero que você conheça também o segundo bebê e logo o terceiro, se Deus quiser. Nossa. E vocês leiam, porque o Golfinhos que eu já li é muito bom mesmo. Vale super a pena. Eu sempre indico quando fala, indica o livro nacional, eu sempre falo. Sério? Obrigada, sério, que muito bom mesmo. Isso é ótimo. Quando a gente indica é porque a gente gostou mesmo, né? Sim, não, é muito bom, você tem que ler, é muito bom mesmo. E eu vou ler O Último Homem do Mundo, juro. Em breve. Bebês. Eu faço a resenha lá no blog. Logo mais vai ter um terceiro bebê aqui do meu lado. Vai. Aqui. A gente faz outra entrevista. Faz outra, atualizando, né? Obrigada por me receber na sua casa, de verdade. Imagina, obrigada. Eu dando trabalho aqui. Imagina. E vocês curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos aí. Vocês já conheceram o meu outro, então eu acho que esse tá bem melhor, porque tem uma pessoa um pouco mais orientada das ideias pra falar com vocês, além de mim. Nossa, o meu primeiro ficou péssimo. Sério, depois eu vou ver, tô curiosa. Então, mas vocês curtam e compartilhem com seus amigos, etc. Até a próxima, tchau, tchau. Valeu, galera.